Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre música, mais propriamente da função da música no desenvolvimento da criança em Montessori. Para falar sobre isso, convidei a Joana Lopes. A Joana, que é presidente da direção da Woodland Kids, Associação para a Educação Sustentável e coordenadora-geral do projeto, e que nos vai ajudar a entender esta questão da música em Montessori. A Joana diz que sempre acreditou que a educação poderia ter outro registro e considera que a primeira infância é descurada da sua importância no processo educativo pela falta de capacitação da criança. Foi com a gravidez que começou a traçar o plano de educação do filho, o que queria e o que não queria, e foi durante esse processo que descobriu as terminologias que tanto procurava. Uma delas, Montessori. Tem diversas formações em Montessori. Dedica-se ainda a grupos de estudos sobre o método pelo mundo e principalmente coloca em prática todos os ensinamentos com o filho, que hoje tem 4 anos. Olá Joana, bem-vinda. Olá Mara, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. O interesse pela educação está presente na sua vida, tanto que levou a criar uma associação, a Woodland Kids. Partilhe connosco como tem sido este caminho. Ora então, a Woodland Kids nasceu da maternidade, da minha experiência. Tal como já foi dito, ao longo da gravidez eu fui traçando o meu plano, aquilo que queria e o que não queria fazer, e isto sempre tendo como base a minha própria experiência, a minha infância e também os meus princípios, os princípios que regem aqui a nossa família enquanto cidadãos. E durante esta aprendizagem e também leitura extensa, acabei por encontrar um modelo pedagógico que na minha cabeça eu já imaginava. Era Montessori. E era tão completo que conseguia englobar uma série de pontos, por exemplo, em relação à alimentação, à liberdade de movimento, que eu acabei por descobrir. Este desenho conceptual começou a ser feito em 2018, já o Gabriel já era nascido. Em 2019 tive um ano totalmente dedicado à leitura da lei e ao enquadramento legal que eu queria que o projeto tivesse, e essa era realmente uma das minhas prioridades. Em 2020, com alguns atrasos, aqui devido um pouco e muito devido à pandemia, vamos finalmente materializar o projeto e criámos o primeiro ateliê para a educação sustentável da Woodland Kids. E para quem não sabe, Joana, onde é que se situa este ateliê? Portanto, é um género de uma escola, não é? Que características é que tem e crianças a partir de que idades é que podem frequentar este ateliê? O ateliê de aprendizagem situa-se em Aveiro, na urbanização do Glicínias, é muito pertinho do centro da cidade. Está focado na faixa etária dos 3 aos 6 anos, mas existe também uma pequena cota aberta para crianças dos 6 aos 10 que pretendam usufruir do espaço para enriquecimento curricular, crianças que estejam já no primeiro ciclo, e aos fins de semana abriremos as portas também para dar oportunidade tanto às crianças mais pequenas para fazerem exploração do espaço, como também com iniciativas para os adultos, para as famílias. Posso aqui dizer-vos, pelo que eu já espreitei nas redes sociais da Woodland Kids, que o projeto é maravilhoso. Podem ir ao site em woodlandkids.pt e ver que projeto é esse. Se vive na zona de Aveiro e gostava que a sua criança experimentasse um espaço diferente daquilo que é convencional e tradicional, é contatar a Joana através da Woodland Kids e tenho a certeza que não se vai arrepender. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Já aqui falámos no podcast de diversos aspectos e características de Montessori.
mas ainda não falámos da questão da música. A música tem várias funções. É sensorial, ajuda a acalmar, mas também pode ajudar na criatividade. Ao fim e ao cabo, a música desempenha um importante papel no desenvolvimento da criança. A pensar nisto, a minha convidada desenvolveu um projeto com a ajuda de 2 compositores que criaram a música ideal para um ambiente Montessori. Joana, que projeto é este? O nosso projeto musical é mais do que música, é uma ferramenta de trabalho e ela pode ser usada tanto em contexto doméstico como em contexto escolar. Quando falamos em ambiente preparado dentro da pedagogia Montessori, nós falamos obrigatoriamente de características como o espaço físico, o mobiliário que deve ser promotor da autonomia, a escolha das cores neutras e suaves para sobressair, por exemplo, os materiais, os próprios materiais, que por si só já são uma lista bem extensa, a importância, por exemplo, da iluminação natural durante o dia, até por causa da influência dela nos nossos ciclos circadianos e na influência no nosso humor e no nosso estado de espírito. Mas e a música, não é? Esquecemos muito da música. E o que é que diria a Maria Montessori, se fosse ainda viva, sobre a música a que expomos as nossas crianças, partindo do pressuposto que tudo ao qual expomos a criança, tudo influencia o seu comportamento. É de facto uma boa perspectiva de vermos aqui a questão da música, porque se calhar nós como pais conscientemente pensámos nisso. Colocamos o Spotify, colocamos a música em casa, ouvimos rock, ouvimos aquilo que nos apetece, não é? Mas será que isso é positivo para o desenvolvimento da criança? Se calhar até pode umas sim, outras não, não é? Então, vamos explicar aqui um bocadinho primeiro como é que se processa isto da música no nosso cérebro, para que as pessoas entendam. A audição da música, ela ativa múltiplas áreas cerebrais em simultâneo. Ativa o córtex motor, o visual, o auditivo e cria ligações entre os 2 hemisférios a um ritmo muito mais acelerado. Se nós analisarmos 2 imagens, um corte cerebral de um cérebro que não está a ouvir música e um corte cerebral de um cérebro a ouvir música, identificam-se com muita facilidade as zonas que estão a ser hiperestimuladas. Ou seja, a música é irrefutavelmente um elemento externo extremamente estimulante. E dentro do repertório tradicional infantil existem muitas músicas para trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento linguístico, matemático, motor, através, por exemplo, daquelas músicas para criar movimentos sequenciais, do levanta a mão, baixa o pé, e essas músicas podem ser realmente um bom auxílio pedagógico. Mas será que estas músicas usadas fora desse contexto de aprendizagem de grupo continuam a ser positivas? Na maioria dos casos, não. E se calhar nós achamos até que estar a ouvir o Panda ou estar, sei lá, a ouvir tantas coisas que existem que às vezes têm essa função de levantar a mão e vai para a esquerda, vai para a direita, mas se calhar cumpre a função se for ali naquele momento, não é deixar de tocar. E eu acho que a questão se calhar é aí. O que nós queremos aqui dizer é que pode colocar essas músicas ali no momento, não é deixar a tocar enquanto a criança está a comer ou está a brincar, não é? Não como música ambiente, porque Exatamente. elas não têm essa função. E estas músicas que foram aqui criadas para esse projeto que já cumprem essa função de poder estar no ambiente ou também não? Ou têm um limite de tempo? Elas cumprem exatamente essa função. Se nós pretendemos que a criança se concentre, por exemplo, numa determinada atividade, nós não podemos estar a adicionar mais elementos que vão hiperestimular a atividade cerebral que devia estar a ser ocupada pela capacidade da concentração. Da mesma maneira que os materiais dentro da pedagogia Montessori trabalham os objetivos de forma isolada, não é? Através do controle do erro, a música, para ser música ambiente, também precisa de passar por um processo de isolamento de elementos e de frequências. E ao dizer isto, eu estou a quebrar automaticamente já aqui um mito, que é a música clássica não é de todo a melhor música ambiente para se trabalhar a concentração. Exatamente, eu acho que aí já quebrou um mito, porque acho que se calhar estão a pensar, bem, então mas se eu não coloco música pedagógica ou música infantil, se calhar uma música clássica vai acalmar o filho, até porque, Joana, não se esqueça, quando estamos grávidas, até é aconselhável
ouvir música clássica. Pá, eu lembro-me de estar grávida e de pôr os fones para o bebê ouvir a música clássica, e aqui quebra-se esse mito. Ou seja, não acalma também a criança, porque se calhar vai também Não. ali ativar algumas coisas que não são para aquela altura, não sei. Exatamente, exatamente. A música clássica, ela é demasiado preenchida, instrumentalmente falando, é demasiado complexa e tem frequências que mexem diretamente com os nossos receptores. Ou seja, isto não vai potencializar nem a concentração, nem o relaxamento. Vai a distrair. Exatamente. A música que nós fizemos, ela pretende criar abstração, na sua maioria. E é esta abstração à música que vai potencializar a concentração noutras coisas. Basicamente, a música serve para controlar um ambiente auditivo de tal forma que a criança se foca numa outra atividade. E o problema da música clássica é que ela potencia a concentração na sua obra em si, na música, na composição. E o que nós pretendemos neste álbum é exatamente o oposto. Aliás, e devo dizer, eu já adquiri o álbum digital. Para quem pratica meditação é Sim, maravilhoso. sim, Quem sim, tiver sim. dificuldade, como eu, que tem muitos problemas com insónias, portanto, colocar aquela música antes de dormir acho que é garantido. Eu já experimentei e de facto é delicioso. Para já tem sons de água que acho que toda a gente aprecia, ou pelo menos tem uma função de nos acalmar. Portanto, eu acho que posso aqui dizer que é para crianças e para pais, para poder usufruir. Sem dúvida nenhuma. Vou tentar explicar de uma maneira simplificada como é que estas frequências funcionam no nosso corpo. Existem vários estudos que já demonstram que as frequências mais baixas têm uma implicação direta na frequência das nossas ondas cerebrais. E isto é medido em hertz, ou ciclos por segundo. E estas ondas variam entre a mais alta, numa medida de 35 hertz, quando estamos despertos, acordados, e quando estamos a dormir, isto baixa para os 3 hertz. E a música, ela pode induzir também ondas cerebrais de alta frequência, que são as gama e as beta. Quando desacelera, corresponde a umas frequências médias e baixas, que são as alfa e as teta, ou ainda pode chegar a ondas muito mais baixas que induzem o sono, que são as ondas delta. Ou seja, tenho razão naquilo que estou a dizer. Toda a razão. Quando reproduzida estas frequências mais baixas, ela induz automaticamente ao relaxamento, ou seja, provoca a redução da frequência das nossas ondas cerebrais. Fantástico. E para quem nos está a ouvir e ficou aqui interessado em ter esta música, o que é que devem fazer? Portanto, devem ir. Qual é que é o site, Joana? www.woodlandkids.pt ou por chat através do Instagram ou do Messenger, qualquer das opções é válida. Eu depois, de qualquer maneira, eu deixo estes links no texto que apoia o podcast lá no site do mondestoria.pt. Portanto, entra no site que a Joana acabou de dizer, que vai lá estar os passos especificados, porque vai ter que entrar num outro site para fazer o registro e fazer a compra. É fácil, parece agora que ficou aqui complicado, mas não é. É fácil. Entra lá no site, faz o login, põe os dados, pode pagar com PayPal e penso que com cartão de crédito. Exatamente. E é um valor irrisório. Eu só não vou aqui dizer por educação, porque é irrisório. Vale bem a pena, é maravilhoso, tem 8 faixas e acho que deixa qualquer criança focada, não é? Ou seja, não a vai dispersar de todo. E para nós mães, eu falo nas mães porque as mães é as que têm aqui mais stress em cima. É ótimo quando vamos para a cama, estamos sossegadinhas, aquele momento nosso, colocar os fones nos ouvidos e deixar-nos ir, não é assim? Sem dúvida. E este conceito também não é nada aplicado à infância, é novo, é realmente novo e inovador, mas ele já existia e existe principalmente, e as pessoas nem se apercebem, na área comercial, pelas Verdade. empresas, em que muitas empresas, na maioria as gigantes, utilizam a música nos seus negócios de forma muito inteligente. Por isso é que, levando o Joana, cliente- quando nós entramos
nas lojas, está a música muito alta, tem a ver com isso, não é? Nós vamos encontrar muito provavelmente uma música mais serena e mais baixa em momentos em que as lojas estão vazias, porque isso vai nos provocar um relaxamento automático que nos leva a ter mais tempo para consumir mais, e esse é o grande objetivo da empresa. E pelo contrário, por exemplo, nos supermercados é muito frequente aumentarem o ritmo das músicas em horas de pico, para nos fazer acelerar nas nossas compras, de forma a não provocar o caos no espaço físico. Interessantíssimo como nós lidamos com isso, acho que todos diariamente, e não pensamos o porquê da música. Não está lá só porque é bonitinho ou para criar ali um ambiente, está lá com esse objetivo, não é? Tem uma função, exatamente. Outro exemplo disto é um projeto que até nos serviu de base e inspiração, que é o Music for Airports. Foi criado pelo Brian Eno e a intenção dele era neutralizar a atmosfera tensa e a ansiedade que ele tinha cada vez que ficava num terminal de aeroporto, aquele tempo de espera. E o Brian procurou criar uma música que acomodasse os níveis da atenção dele auditiva, induzindo a calma e criando ali um espaço para pensar. E é esse espaço que o álbum da Woodland Kids também proporciona às crianças. Quem são estes, não sei se quer falar sobre isso, quem são estes compositores que se aliaram a este projeto? O produtor é o Fernando Fragoso, que por coincidência é o pai do meu filho, que é produtor musical. E a composição foi feita pelo Carlos Lázaro, toda a parte instrumental. São ambos da cidade de Aveiro, ou seja, da origem do nosso projeto, é tudo aqui local, feito com muito carinho e atenção. Nota-se pelo seu discurso. Joana, de qualquer maneira houve aqui uma grande pesquisa também da sua parte. Eu não sei qual é a área da sua formação, mas para saber estas coisas todas que aqui nos explicou, das ondas cerebrais, isto atenção, isto não é uma coisa que se sabe assim do pé para a mão. Houve aqui pesquisa e muito tempo de dedicação, não é? Sim. A minha área de formação é imagem, a criação de imagem para fins publicitários, o que me levou também a um encanto automático pela parte do ambiente preparado em Montessori. Lá está. E o ateliê de aprendizagem vai refletir muito isso, porque vai ser uma extensão de casa, do ambiente acolhedor. E já existe tanta coisa ligada à estética, não é? Que podemos falar, mas o som ainda estava ali, tanta coisa por descobrir. O máximo que se falava em relação ao som provavelmente estava ligado ao adulto preparado, à colocação da nossa voz serena, ao falar com a criança. A música ainda estava por explorar, e eu sempre tive um ouvido um bocadinho sensível à música e àquilo que a música me fazia sentir. E a música infantil, principalmente o repertório tradicional que existe, irritava-me profundamente. Sem dúvida. Não, irrita tanto que aquilo fica na cabeça, não é? É verdade. Irrita-nos, mas depois não sai da cabeça. Acho que também tem esse propósito, não é? Aquilo fica mesmo. E eu comecei a observar como é que estas crianças se estão a sentir neste ambiente, com tanto barulho já externo, não é? Da própria sala, da má acústica que as salas têm, e isso é uma coisa que também estamos a garantir no ateliê de aprendizagem, é o trabalho acústico que as próprias paredes vão fazer para garantir a absorção de alguns sons que são incomodativos e que atrapalham o dia-a-dia, e isto tanto das crianças como de quem trabalha, porque trabalhar no infantário não é para qualquer ouvido, é preciso realmente ter uma cabeça muito serena para conseguir sair dali com uma mente e ouvidos sãos. E o álbum da Woodland Kids veio ajudar a resolver aqui todas estas questões, a completar este ambiente preparado. Sem dúvida. Estamos mesmo a terminar este assunto da música. Eu ainda vou voltar a trazê-lo aqui ao nosso podcast Montessori, porque acho que é muito interessante. A música faz parte da nossa vida também, e se tivermos consciência da música que colocamos para as nossas crianças, melhor ainda. Trouxe-nos esta perspectiva, é mais um despertar de consciência. Montessori é sem dúvida um despertar de consciência, mas depois estes subtemas, não é? Porque Montessori é uma imensidão de temas e subtemas. A música não é assim tão falada, de facto é verdade, mas nós vamos falar
aqui mais vezes no Montessori sobre esta questão. Joana, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua partilha e continuação desse caminho maravilhoso, que seja sempre dotada de coragem e com essa energia para manter esse projeto maravilhoso, que mais uma vez digam, vão espreitar, é o Woodland Kids. Pode ir ao Instagram, pode ir ao Facebook, no site, tenho a certeza que vão adorar. Beijinhos, Joana, e obrigada. Obrigada, Mara. Obrigada, até à próxima, e se quer saber mais sobre este tema ou outro tema dentro do Montessori, basta ir a montessori.pt. Até para a semana. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.